Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É mais um momento que Deus, nosso eterno Pai, Ele nos concede de nós estarmos nessa manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome santo do nosso Deus, Ele que vive e reina para todos sempre. Amém? Então, um momento assim muito especial de nós estarmos aqui para engrandecê-lo, para dizer que Ele tem sido verdadeiramente tudo na minha vida, na tua vida, e que nós possamos aí, dia após dia, estar falando com o nosso eterno pastor, o quanto nós precisamos dele, o quanto nós o amamos e o quanto ele tem sido especial para conosco, amém? Tomara Deus colocasse milhões e milhões de palavras em nossos corações para que nós possamos, ou pudéssemos ver verdadeiramente o quanto Ele é especial, Tem um texto aqui no Salmo 84 que traduz um pouco, daquilo que eu desejaria, porque eu quero muito mais falar com meu Deus o quanto Ele é especial para mim. Mas Davi, ele chega para Deus e ele diz assim, olha, preste bem atenção como Davi ele fala para Deus. Ele diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma, ela se encontra anelante. Ela desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si e para a sua prole, junto aos teus altares. Senhor dos exércitos, ei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca ou o vale árido, faz dele uma fonte e a chuva também enche os seus tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Eu quero estar sempre junto à casa do meu Deus. Eu desprezo as tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol, Ele é escudo, o Senhor dará graça, dará glória. Ele não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que põe em ti a sua confiança, a sua esperança, que espera em ti em todas as coisas. Que nós venhamos esperar no nosso Deus, que nós venhamos buscar em nosso Deus tudo o que necessitamos, tudo o que precisamos. Que o nosso Deus venha, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos fazer mais que vencedores e nos fazer mais desejosos
da sua presença. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Darcília, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, que seja um tempo assim de bênção para a senhora, toda a sua família e também todos os nossos amados irmãos que têm nos acompanhado nessa manhã, que seja um tempo assim adorável na presença do nosso Senhor, Deus de Israel. Natália, seja bem-vinda. Está tudo bem sim, Natália, que Deus esteja te abençoando aí. Coelho no Japão, que Deus esteja te abençoando aí. Patrícia Barbosa, que Deus esteja aí operando sobre a sua vida, que Deus esteja aí entrando com providências, né, na vida de cada um dos meus amados irmãos, que seja um tempo assim maravilhosíssimo na presença desse Deus que tudo pode, e nós o adoramos em espírito e em verdade, amém? Que seja assim um tempo aprazível, né, para a minha pessoa e para a tua pessoa, de nós estarmos na presença desse Deus que tudo pode, amém? Então oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, mais um dia de vida. Muito obrigado a Deus pelo despertar, muito obrigado a Deus pelos cuidados do Senhor para conosco, ó Pai, pelo café da manhã, Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo teu grande amor, ó Pai, pelas tuas beneficências, ó Pai, são benefícios, ó Pai, aleluia, que nós não podemos imensurar, Senhor Deus, que o Senhor tem, Senhor Deus, aleluia, nos confiado, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ó Deus, devotado, Senhor Deus, a cada um de nós. Então, muito obrigado a Deus, aleluia, pela parte, Senhor Deus, que está tocando a cada um de nós, ó Pai, nessa manhã. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, aleluia, Senhor Deus, na beleza da tua santidade, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, que venhamos, ó Pai, ser servos e servas, ó Pai, que venham, Senhor Deus, aleluia, reconhecer, Senhor Deus, o teu senhorio, o quanto o Senhor é importante, ó Pai, nas nossas vidas, pois nós somos feituras do Senhor, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, criação tua, Pai, pois o Senhor pegou um homem, ó Pai, do pó da terra, aleluia, Senhor Deus, e formou, ó Pai, a tua imagem e semelhança, Senhor Deus, nos fez alma vivente, Senhor Deus. Aleluia, então muito obrigado, ó Deus, aleluia, por esse tempo, ó Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, pelos teus cuidados, muito obrigado, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, por nos dirigir, Senhor Deus, nos dar, Senhor Deus, o melhor caminho, muito obrigado, ó Deus de Israel, aleluia, porque todos os dias, ó Pai, aleluia, o Senhor aparece, Senhor Deus, com tantas bênçãos, ó Pai, com tantas oportunidades, e nós temos, ó Pai, somente te agradecer. Nos ajuda, Pai, que, aleluia, o nosso testemunho, ó Pai, a nossa oração, Senhor Deus, a nossa dedicação ao Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, trazer almas, ó Pai, para o teu reino, ó Pai, que essas almas, ó Pai, venha, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, dizer: eu me rendo ao Senhor, eu quero te servir, eu quero te buscar, pois o Senhor é verdadeiramente um milagre. E nós só podemos, ó Pai, colocar nas nossas vidas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ó Deus, a identificação, ó Pai, de que servimos a um Deus, ó Pai, que tem, Senhor Deus, se importado conosco, que tem cuidado, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, de todos os seus, ó Pai. E a palavra, Senhor Deus, miraculosa, Senhor Deus, que vem do Senhor, ó Pai, que diz, Senhor Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, aleluia, te buscar, te servir, Senhor Deus, nos render dia após dia diante do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Que teu Santo Espírito, ó Pai, assim conforme, Senhor Deus, o Senhor, ó Pai, os teus anjos, ó Pai, conforme o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ó Pai, conforme, Senhor Deus, a tua palavra diz, Senhor Deus, que no início de tudo, ó Pai, aleluia, pairava sobre as águas, ó Pai, e a terra era sem forma e vazia, mas mesmo assim já havia um plano salvífico, um plano, ó Pai, de salvação, Senhor Deus, para a humanidade. Assim, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, quando a tua palavra diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13,
que o Senhor nos resgatou do império das trevas, Pai, e nos trouxe, Senhor Deus, para o reino do Filho do Teu amor. Então, muito obrigado, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, porque temos, ó Pai, conforme diz a Tua palavra, Senhor Deus, em Provérbios, capítulo 4, 18, Senhor Deus de Israel, que a vereda, Senhor Deus, a vereda a qual nós estamos trilhando, Senhor Deus, e pela justificação, Senhor Deus, que o Senhor nos justificou, então a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, Pai amado, a cada dia, Senhor Deus, a cada instante, ó Pai, que o Senhor venha nos aperfeiçoar, que o Senhor venha nos transformar, que venhamos ser bênçãos, ó Pai, nas Tuas mãos potentes. Continua nos guardando. Continua, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós estejamos, ó Pai, com os corações, ó Pai, aleluia, adoradores, ó Pai, a um só Deus verdadeiro, conforme diz, Senhor Deus, em 1 Timóteo, capítulo 2, 5, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Então, Pai amado, Pai querido, nos ajuda, Pai, aleluia, pois cremos, ó Pai, que Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus, e assim, Senhor, Deus de Israel, Ele intercede, Senhor Deus, por nós. Também, Senhor Deus, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, ó Pai. Assim, Deus de Israel, que venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, com os nossos corações voltados, ó Pai, ao arrependimento, a busca, a entrega, Senhor Deus, então nos ajuda, Pai, para que possamos, ó Pai, no Teu nome, estar, Senhor Deus, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, que venhamos ser uma bênção, Senhor Deus, na Tua presença. Então nos ajuda, nos fortalece, encha-nos, ó Deus, com Teu poder, com a Tua unção, com Teu sobrenatural, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, que Deus esteja aí nos abençoando, que Deus esteja entrando com providências na sua vida, que Deus esteja aí operando maravilhosamente, que Deus esteja aí falando contigo a respeito da sua saúde, que Ele esteja aí tocando, que você esteja aí recebendo o renovo, que Ele esteja fazendo um milagre na tua vida nessa manhã, e que tudo que você precisa, através, muitas vezes, conforme nós dizemos aqui, através da tua sensibilidade, a tua vida no altar do Senhor. Que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Ele venha operar assim de uma forma maravilhosíssima. Então te entrega a Deus. Fala, Senhor, eu preciso do Teu milagre. Eu preciso das Tuas mãos potentes. Pois, Senhor, eu creio que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E não há outro milagre, Senhor Deus, a não ser das Tuas mãos potentes. Não tem milagre, Senhor Deus, a não ser de um Deus que criou todas as coisas e nós colocamos a nossa vida no altar. Porque tudo, aleluia, que está em mim, o Senhor tem controle de todas as coisas. E tudo, aleluia, que há controle Teu, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, com uma palavra, Pai, uma palavra, esses montes, ó Pai, da enfermidade, eles se removerão. Esses montes, ó Pai, aleluia, sendo dos vícios, esses montes, ó Pai, da desobediência, esses montes, ó Pai, da dificuldade, eles vão embora, porque somente o Senhor pode fazer infinitamente mais. E nós cremos em tudo que o Senhor pode fazer. Nós cremos, ó Pai, nas Tuas mãos potentes. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode, Senhor Deus, aleluia, fazer muito mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Ênia, seja bem-vinda, Ênia. Também Ernesto, seja bem-vindo, Ernesto. Que Deus esteja te abençoando aí. Também o nosso amado irmão, o Everton, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Lucas Melo, seja bem-vindo. Lucas 1 também, seja bem-vindo. Que Deus esteja aí abençoando todos os meus amados irmãos que
já passa aqui de 800, 900 pessoas aqui nessa manhã. Que Deus esteja abençoando a tua vida. E eu quero pedir ao meu amado irmão, à minha amada irmã, que estão conosco aí nessa live, que esteja aí falando a respeito de quanto Cristo tem transformado a sua vida. Fala, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu quero realmente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, renovar minha aliança. Eu creio que Deus, Ele é tudo para mim. Escreve algo aí para que nós venhamos ver que os nossos amados irmãos estão participantes, interessados em todo o conteúdo que Pastor Carlos tem trago aí para edificação da vida de cada um dos meus amados irmãos. Então, se coloque aí na posição que Deus tem aí nos chamados nessa manhã, que sejamos sensíveis, à voz do Espírito Santo de Deus, que Ele venha falar poderosamente, infinitamente mais em nossos corações aí nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, participe aí, seja mais um a estar se colocando aí na presença desse Deus, falando realmente o quanto Deus é importante para nós. Amém? Glórias a Deus. Então, meu amado irmão, Pastor Carlos está aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, o bairro, conforme eu já falei, Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, o pastor responsável por esse trabalho e também idealizador, do mesmo. Nós hoje vamos falar a respeito da continuidade, a respeito do nosso amado irmão Simão, Oh, Deus de Israel, deixa o pastor Carlos dar uma olhada aqui. Então, dá continuidade a esse trabalho. Por que o pastor Carlos está falando isso? Porque nós precisamos, amados irmãos, colocar a nossa vida no altar do Senhor e deixar o Senhor fazer esse trabalho na nossa vida, porque é um trabalho de entrega, é um trabalho de nós estarmos aí colocando, a nossa vida no altar. Então, a respeito de Judas Tadeu, nós temos aí a alegria de estar falando desse nosso amado irmão Simão, Simão Cananeu. Nós vamos estar falando aí, dando continuidade a respeito de Simão Cananeu. Muitas vezes a gente pensa, porque é um apóstolo pouco falado, a gente pensa que tem pouca coisa a respeito, quando a gente vai ver, tem muita coisa a respeito de Simão Cananeu, Então Deus, Ele tem aí, aleluia, feito mais do que nós temos imaginado. Então quero dar continuidade aqui a respeito de Simão, o Cananeu, mas eu quero também convidar os amados irmãos. Os nossos cultos aqui na Travessa Souza Andrade, eles são sempre às terças-feiras, e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo. Amém? Hoje é dia 4, aleluia, de maio de 2023. Amém? Se voltasse 1000, a gente estava aí bem na fita, Ia ficar mais novo um pouquinho. Então eu tenho deixado 2 links aí dos meus YouTubes e peço aos amados irmãos e amigos que assistam os vídeos, deixem o seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Deus tem sido maravilhoso. Glórias, glórias, glórias a Deus. Então quero dar continuidade aqui falando o dia do martírio de Simão Zelote. Devotado discípulo de Cristo, é celebrado pela Igreja do Oriente e do Ocidente.
assim como pela menologia grega, no dia 10 de maio. O cardeal Borônio, em seu Análise Ecclesiastica, registra a mesma data ao descrever o martírio e sepultamento de Simão Zelote na Britânia. Não podemos concordar com Jovete Simão tenha sido morto na Grã-Bretanha, porém, não há dúvida de que ele também possa ter ido na Britânia, pregado lá por um tempo, talvez até em Londres, e então fugido para o Oriente Médio, e por causa da destruição de Londres por revolucionários anti-romanos, liderados pela rainha Boadicea. Teodoro, bispo de Chipre, escreveu no século IV: saiba o santo Augusto que esta fé é a fé pregada desde eternamente. Esta é a fé que os pais reunidos em Nicéia confessaram. Com esta fé, todas as igrejas ao redor do mundo estão em concordância na Espanha, na Britina, na Gália, em toda a Itália e companhia na Dalmácia, na Mícia, na Macedônia, em toda a Grécia, em todos os redores da África, Sardenha, Chipre, Creta, Panfilha, Isáuria, Ilícia, todo o Egito, Líbia, Pontos da Capadócia e todos os distritos vizinhos e todas as igrejas do leste, exceto por alguns que abraçaram o arianismo. Em seu livro, aqui está descrito Roma, Britânia ou Britânia Romana, Richmond fala sobre o desenvolvimento e o crescimento da indústria e do comércio britânico com o continente europeu. Grande parte dos mais famosos metais britânicos antes da ocupação romana era estanho. O registro vivido de Diodoro Sículo do transporte a cavalo de estanho de Cornália na costa gaulesa, a Narbo, ou Narbonne, no primeiro século antes de Cristo, e do Empório na costa da ilha Britânia, de onde os mercadores obtinham, todos falavam do rápido e próspero comércio monopolizado nos dias de César em benefício da Britânia. Precisamos reconhecer que a Britânia foi o primeiro invadida por Júlio César muito antes do nascimento de Jesus. Embora essa tentativa da conquista não tenha durado, a presença romana definitiva foi sentida 80 anos antes da ocupação permanente da Britânia pelos romanos no governo de Cláudio, no ano 43 d.C., quando um que se interesse pela carreira dos apóstolos também a interessará por Cláudio, ou menos pior dos Césares, sob o reinado de quem muitas das obras dos apóstolos foram realizadas. Amém? Glórias a Deus, glórias àquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Relacionar a vida dos apóstolos ao reinado dos Césares nos mostra que Paulo se converteu logo após a morte de Tibério, no ano 37 d.C. Talvez durante o reinado do louco Calígula, 37 a 41, Cláudio foi forçado
a usar roxo após o assassinato de Calígula no ano 41 d.C. e reinou até o dia em que foi envenenado por sua rainha no ano 54 d.C. Este foi um período intenso de atividades apostólicas, como também foi o reinado de Nero, 54 a 68 d.C. Todo o ministério de Paulo, portanto, foi conduzido durante a época de Cláudio e Nero. Este último viveu talvez 1 ano e meio e mais que o grande apóstolo, após ter declarado sua execução no ano 67 d.C. O que foi verdadeiro sobre Paulo também foi sobre os outros apóstolos, exceto pelo fato de que os outros apóstolos também trabalharam durante os últimos 7 anos do reinado de Tibério. Em alguns casos, após Nero, aleluia, entrando no período de Flávio, 69 a 96, os historiadores da igreja acreditam que somente o apóstolo João viveu até o final do seu primeiro século. Como já dissemos, Simão era um zelote. Esse movimento pertencia a um partido judeu nacionalista e extremista violento que buscava expulsar da Palestina os odiados romanos por meio da revolução e combate guerrilheiro. Se Simão era um zelote, certamente ele também era um revolucionário idealista. O destino do partido dos zelotes foi realmente sangrento. Eles foram principalmente responsáveis pela revolta ocorrida nos anos 68 e 70, que resultou na destruição das muralhas de Jerusalém e do templo por Vespasiano e Tito no ano 70 d.C. A última resistência dos zelotes ocorreu em Massada no ano 71, em que a última oposição dos seus membros viu o suicídio de centenas de judeus após longo período de cerco conduzido pelo general romano Silva. Massada, uma remota fortaleza no céu ao lado do Mar Morto, é um dos lugares mais desolados da Terra Santa. Herodes o Grande a fortificou como o lugar de refúgio que não podia ser facilmente avistado. Somente após a construção de uma imensa rampa, o plateal pode ser finalmente atacado pelos romanos, que encontraram apenas 3 pessoas vivas. Massada é sinônimo de heroísmo para o povo judeu, assim como Álamo é para os texanos, e por motivo semelhante, exceto pelo fato de que a defesa de Álamo foi conduzida para ganhar tempo para o exército general Sam Houston, enquanto a defesa de Massada foi simplesmente um ato de heroísmo e desafio inatingível, ou seja, a decisão dos zelotes pelo suicídio em vez de suportar a escravidão romana. O que levou Simão a abandonar os zelotes não é difícil de adivinhar. Os zelotes eram nacionalistas fanáticos, porém muitos eram também puramente idealistas. Aparentemente, Simão era mais um idealista do que um nacionalista. E quando o idealismo de Jesus Cristo lhe foi apresentado, ele abandonou o menor e ficou com o maior. No entanto, não há razões para duvidar que Simão estivesse primeiramente interessado na ideia de que Jesus, como Messias,
restituiria o reino a Israel e triunfaria sobre os romanos. Talvez em Caná da Galileia, o milagre da transformação da água em vinho tivesse estimulado Simão com o conceito de que o poder de milagres divinos é melhor do que o poder da espada, e portanto ele pode ter se unido a Jesus por causa, aleluia, de seu interesse pelo destino de Israel. Amém? Nosso destino, aleluia, é a Jerusalém celestial. Simão provavelmente abandonou aquele conceito somente após o anúncio de Jesus, após a ressurreição, que os apóstolos não deveriam saber o tempo e a estação da restauração do reino de Deus. Um dentre eles tinha feito uma pergunta a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino de Israel? Atos capítulo 1, versículo 6. Apesar do nome, aleluia, apesar do nome do homem que fez o questionamento não ter sido revelado, certamente poderia ter sido Simão. Jesus firmemente removeu aquela possibilidade das mentes dos apóstolos e a substituiu com a ordem de ir por todo o mundo e discipular todas as nações até a consumação dos séculos. Além disso, de imediato, eles deveriam permanecer em Jerusalém até que recebessem o poder dos céus. Simão, junto com eles, aleluia, Simão, junto com outros dos 12, oh Deus de Israel, deixa eu voltar aqui para melhor entender. Simão, junto com os outros do grupo dos 12, portanto, em obediência, se dirigiram ao cenáculo, que possivelmente estava localizado na casa de Maria, mãe de João Marcos. Lá eles permaneceram até o dia de Pentecostes. Simão participou no dia do evangelismo em Pentecostes, no qual a tarefa do evangelismo internacional cristão teve início. No dia de Pentecostes, povos de todo o mundo mediterrâneo visitaram Jerusalém após a conversão de aproximadamente 3.000 almas desses povos. Muitos deles devem ter retornado à sua terra natal e lá se tornaram os primeiros evangelistas quanto ao final dos apóstolos. Aleluia, dividiram o mundo civilizado em áreas de evangelização individual. Podemos ter a certeza de que eles, aleluia, eles seguiriam as mesmas rotas e chegaram ao mesmo destino que aqueles que tinham ouvido a palavra em Jerusalém no dia de Pentecoste. É educativo ver que Jerusalém foi uma cidade internacional durante o primeiro século. Judeus de todas as partes do império vinham a Jerusalém de vez em quando, assim como faziam outros não-judeus, como o tesoureiro etíope, batizado por Filipe no caminho da Etiópia, em seu retorno, aleluia, de uma visita a Jerusalém. Deus, Ele trabalha. Deus, Ele faz infinitamente mais na minha vida. Deus faz infinitamente mais na sua vida. E nós precisamos, meu amado irmão e minha amada irmã, nos disponibilizar na pregação. Nós precisamos nos disponibilizar a serviço do Rei e falar assim: eu quero ser verdadeiramente um homem voltado a esse evangelho. Eu quero ser uma bênção nas mãos do Senhor. Eu quero fazer o ID. Assim, nós estamos vendo aqui o milagre de Jesus transformando água em vinho, ali convencendo Simão de que o poder de milagres divino era maior do que o poder da espada. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar tudo isso no nosso coração para que Deus esteja operando de uma forma maravilhosíssima na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, em nossa busca pelos apóstolos, ficamos frequentemente impressionados com a facilidade com que era possível viajar no primeiro século devido à vasta rede de estradas romanas em todo o império, desde a Pérsia até a Britânia. Os romanos não apenas
aleluia, forçavam os povos locais a construir estradas, mas também eles próprios construíram e protegeram, aleluia, protegiam as estradas somente quando o Império Romano foi invadido pelos godos, hunos e visigodos e outros povos. No quinto século é que o Império, aleluia, se despertou, ou melhor dizendo, se dispersou. Muitos provavelmente porque as estradas romanas não podiam ser mantidas em ordem e também em segurança. Enquanto durou a conquista romana, não foi de todo má. Na verdade, uma pessoa comum talvez se sentisse mais segura no império do que fora dele. Quando os soldados romanos foram tirados da Britânia no quinto século, porque a linha de comunicação com Roma tinha sido desfeita pelos godos, a história revela que os bretões imploraram para que eles ficassem, tentando com sucesso mantê-los como escudo para, aleluia, escudo contra os dinamarqueses e secções que invadiram o local assim que os romanos partiram. As conquistas romanas eram sangrentas e aqueles que resistiam eram mortos ou escravizados. Porém, aqueles que se entregavam eram tratados de forma surpreendentemente justa e logo recebia todos os benefícios da cultura romana, que ultrapassava tudo o que o mundo não romano no Nordeste europeu conhecia. O domínio romano era tão maravilhoso que durou aproximadamente 1000 anos, 500 anos antes de Cristo e 500 anos depois de Cristo, que as ruínas daquele tempo em lugares como Britânia revelam que os romanos, assim como as províncias, puderam usufruir da civilização romana como se estivessem na própria Itália. Cidades organizadas, vilas e estradas estavam por todo lugar, exatamente como na Itália e na França. A Britânia estava primeiramente localizada nas extremidades da fronteira do Império. Porém, devido às condições naturais das fronteiras, ele foi logo dominada. Há muitas razões para crer que o domínio romano tinha penetrado em todo lugar, mesmo antes da era de Cláudio. Os ricos minerais da Inglaterra eram certamente importados por Roma antes da era de Cláudio, principalmente o chumbo, que era usado no sistema de encanamento das cidades e vilas da Itália. Os romanos não sabiam que estavam lentamente se envenenando com chumbo, porém nenhum outro país sabia até a chegada dos tempos modernos. Roma necessitava de grande quantidade de chumbo e prata, dois metais geralmente encontrados juntos nas mesmas minas, para assegurar o suprimento regular dessas mercadorias. Os romanos usavam os navios da Espanha para negociar com a Britânia muito antes da era de César. O profeta Ezequiel fez referência aos mercadores de Tarsis. Ezequiel 38. Tarsis era uma cidade na costa oeste da Espanha, às vezes chamadas de Tartessos, ou era o ponto comercial para negociação via marítima com toda a costa atlântica da Europa, inclusive a Irlanda e a Britânia. Ezequiel conheceu esta cidade no ano 550 a.C., enquanto esteve cativo na Babilônia. Sem dúvida, os romanos, por estarem mais próximos à Espanha, conheceram a Britânia muito antes da era de César.
que guerreou na Espanha para conquistar a sua ambição como supremo cônsul da França, 500 anos após Ezequiel ter mencionado Tarse. O ponto que não podemos deixar de observar é que a Europa, apesar de ser uma região de bárbaros, não era tão selvagem quanto temos sido levados a acreditar. A França tinha excelentes cidades, não era de Júlio César, e a Espanha também, até mesmo os ingleses bárbaros, eram um tanto civilizados, apesar de não tanto quanto os franceses. O povo inglês havia desenvolvido minas, cidades, governos antes de Júlio César. Na era de Cláudio, o domínio romano era bem atrativo para os bretões. E Cláudio suspeitou da facilidade com que a Britânia foi conquistada. De fato, há dúvidas se a Britânia, naquela época, realmente lutou contra os romanos. Será que eles simplesmente se ofereceram uma resistência simbólica ao exército romano, como se pode explicar o fato de que Cláudio passou somente 16 dias na Inglaterra? Parece óbvio que os reis locais queriam fazer parte do império, pois até mesmo o Império Romano não poderia dominar o vasto território sudeste da Inglaterra por força em meros 16 dias. Aparentemente, Cláudio queria e conseguiu uma vitória barata para simples propaganda em seu país, imediatamente após ter sido tornado imperador, e a Britânia seria local para isso. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Perdão. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente vê a história, né? A história, ela é bacana, a história, ela é linda, né? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Karen Ribar, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos estão perguntando aqui se eu farei live amanhã. Nós faremos live todos os dias, amém? Se assim Deus permitir, amém? Deus esteja abençoando aí a todos, derramando o seu poder, derramando a unção do seu sobrenatural, amém? Glórias a Deus. Outros estão perguntando qual é o meu nome. Meu nome é Carlos, eu sou pastor da igreja Assembleia de Deus, Ministério em Frente de Deus. Outros perguntam aqui de onde eu falo. Nós falamos aqui do Rio de Janeiro. Que Deus esteja abençoando, operando a sua vida no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, aleluia, dá para a gente terminar hoje. Depois nós vamos entrar no capítulo aqui 14, a respeito de Judas Iscariotes, tá bom? Então nós terminaremos hoje sobre Simão Cananeu, e hoje nós não daremos escola dominical por causa da sala de oração, tá bom? Continuando, a questão que nos interessa é a seguinte: quando da possível visita de Simão o Cananeu à Britânia no ano 50 depois de Cristo, havia uma paz generalizada. Glórias a Deus. E o estabelecimento das estradas romanas em grandes áreas da Britânia. Vamos analisar os detalhes disso, já que é provável que Simão, se realmente esteve na Britânia, o que é certamente possível, até provável, deve ter ministrado ao povo com o qual teve contato. Esses povos seriam as tropas romanas que falavam o grego e o latim. Seus feudos e familiares, provavelmente os bretões, civilizados, podiam falar o latim até
da conquista de Cláudio devido às relações comerciais com os romanos. Além disso, os exércitos romanos não eram totalmente formados por italianos, já que alistavam povos de todos os países conquistados. É bastante possível que a maioria do exército romano fosse formado por espanhóis, gauleses, suíços e até gregos da Ásia Menor. Todos esses países eram, naquela época, partes vitais do Império Romano. De qualquer forma, os povos desses países falavam o grego e o latim, provavelmente outros idiomas. Também idiomas que provavelmente Simão também saberia falar. No entanto, como o cristianismo chegou à Britânia, talvez um bretão visitando Roma tivesse se convertido e levado o evangelho de volta à Inglaterra. Muitos desses povos mencionados pelo apóstolo em sua epístola escrita na prisão em Roma tinha o mesmo nome que certos reféns reais bretões morando na época em Roma. Esses reféns eram tratados de forma gentil, como convidados, apesar de estarem lá como prisioneiros, para garantir que os reis da Britânia se submetessem a Roma. Talvez ao serem libertados, tenham levado o evangelho à Inglaterra, sua terra natal. Ou ainda um comerciante cristão em viagem ou um soldado romano cristão tenha sido o primeiro a levar a fé cristã à Inglaterra. Cortrell registra, sem dúvida havia um cristão nessas cidades da Britânia, dominadas pelos romanos. Há um pequeno edifício Silchester, que pode ter sido uma igreja cristã. Em 1954, Dr. Nas Williams descobriu em Sierra Leone uma lamparina a óleo feita de barro contendo um desenho de pontos em sua base, reconhecida como um símbolo secreto usado pelos cristãos primitivos para revelar a sua fé aos seus companheiros convertidos. O mesmo autor cita Revista de Estudos Romanos a respeito da escavação de uma igreja muito antes de Agostinho ter trazido o catolicismo à Inglaterra. Entre a lama mexida e o material do piso presente nas civilidades, os cavidades do solo, havia uma porção de moedas de Constantino, 3 das quais ainda tinha argamassa do pavimento nela incrustadas, onde elas evidentemente tinham sido enterradas. A 3 moedas em questões eram um folhes bronze prateado, de 309 a 313 depois de Cristo. Uma cópia também, e a última já bem gasta. Isso nos dá o ano de 360 depois de Cristo, como um período aproximado da construção do pavimento e do edifício. A combinação da data e do tipo da construção fornece grandemente a noção da igreja cristã como uma mesa de oferta do extremo norte do pátio de um batistério, na posição axial em frente à igreja.
O plano das salas transversais remete às igrejas grandes e famosas de Constantino, como a igreja de São Pedro, a Basílica Laterana em Roma e ainda a igreja da Natividade em Belém. Parece-nos quase certo que aproximadamente 250 anos 250 anos antes de São Agostinho vir a Quinte para converter os pagãos secção, Cristo já estava sendo adorado em uma pequena construção, cujas fundações estão agora enterradas embaixo de uma campina em Anspire, e aquela pequena estrutura carrega semelhanças evidentes em planejamento de 3 mais sagrados santuários da cristandade. O veterano, ou melhor dizendo, o venerado Bede, o monge britânico mais bem conhecido, o historiador católico primitivo, escreveu aproximadamente no ano 730 que um rei britânico do 2º século, Lúcio, tinha escrito a Roma pedindo informações sobre como se tornar um cristão. Obviamente, Bede estava interessado em traçar a história de submissão dos reis cristãos ao prelado romano, já que ele não menciona quase nada sobre a sua obra. Uma história da igreja e do povo inglês a respeito do cristianismo antes da era de Santo Agostinho, 579 d.C., de quem a igreja católica medieval recebeu o seu principal incentivo. Assim, Bede reconta as dificuldades frequentes dentro do movimento cristão entre os católicos e os outros cristãos, que eram esses outros cristãos. Quem eram esses outros cristãos? Ou como se tornaram cristãos? Bede não menciona, mas o fato de que eles estavam na Inglaterra, Bede não questiona. A morte de Simão. Se Simão visitou a Inglaterra, não deve ter ficado por muito tempo. Ao reunir os eventos daqueles dias, podemos concluir que, se o apóstolo visitou a Inglaterra, deve ter ido a Glastonbury, na companhia de José de Arimateia. Certamente não há outra tradição conhecida a respeito da história de José de Arimateia, e já que a tradição britânica é veemente, não vemos razão para obtê-la, apesar de admitirmos que se trate somente de tradição como comprovação histórica. Entretanto, é preciso fazer observações de que todos os cristãos primitivos tinham de ir a algum lugar, ou então o cristianismo não teria espalhado por todo o Império Romano tão rapidamente como foi. Se em algum país houver uma forte tradição a respeito de figuras apostólicas e não houver em outro lugar nada que contradiga esta tradição, então, pelo menos trabalhamos com a possibilidade e a probabilidade assim o é a respeito de Simão e José. Portanto, a maneira como supomos a história de Simão é assim. Ele deixou Jerusalém e viajou primeiro para o Egito e depois por todo o norte da África até Cartago, indo lá para a Espanha e ao norte da Britânia.
nada nessa teoria é impossível ou inaceitável. Ele pode ter ido a Glastonbury, a Londres, que era naquela época a capital da nova conquista romana. Lá ele teria pregado em latim aos membros da comunidade romana. Ele não teria podido pregar aos bretões navios em sua língua mãe, ou melhor dizendo, pregar aos bretões nativos na sua língua mãe, mas o latim já estava sendo amplamente usado pelos bretões, e é possível que até mesmo alguns bretões pudessem ouvir o evangelho de Simão. Se houvesse judeus em Londres, com certeza Simão teria ido até eles. Não há, no entanto, prova histórica sobre a fundação de uma igreja e logo os revolucionários liderados pela rainha da Britânia, Baudisseia, voltaram-se contra as forças de ocupação romana. Os rumores assustadores do extermínio de todos os romanos e a destruição de Londres pela rainha certamente teria feito com que Simão fugisse para o sul da Inglaterra. Lá ele teria embarcado num navio e retornado à Palestina, pois era óbvio que a destruição da paz romana faria da Inglaterra daquele tempo um campo duvidoso para a proclamação do Evangelho. Em outras palavras, Simão testemunhou e pregou, porém, devido às condições de desordens, foi forçado a se retirar. A forte tradição seguinte descreve Simão na Pérsia, em companhia de Judas, com quem foi martirizado. Mari Sherp registra aparentemente eles pregaram juntos na Síria, na Mesopotâmia, viajaram até a Pérsia e foram martirizados lá. Simão foi cerrado pelo meio e São Judas morto com uma alabarda. A obra Arte Sagrada e Legendária afirma essa mesma tradição para São Judas e Simão. Eles pregaram o Evangelho na Síria e na Mesopotâmia e sofreram martírio na Pérsia. Segundo a tradição católica romana, os corpos de São Judas e Simão foram enterrados juntos, os ossos misturados, sendo o túmulo principal está na Catedral de São Pedro, em Roma, com fragmentos na igreja de São Sarturiano, em Tolosa, na Espanha, e São Sernin, em Toulouse, na França, até a Segunda Guerra Mundial, na capela do Mosteiro de São Norberto, em Colônia, na Alemanha. Então, aí nós vimos o martírio de dois dos apóstolos. Um cerrado pelo meio, que é Simão, e o outro morto com uma alabarda. Então nós temos aí uma situação difícil, né, a respeito da vida e da morte dos apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No próximo capítulo nós estaremos estudando a história de Judas Iscariotes. A morte de Judas Iscariotes, ela está narrada na Bíblia Sagrada. E nós iremos estudar a vida e morte de Judas Iscariotes. Amém? Foi um tempo
bom esse tempo que tivemos juntos. Que Deus esteja te abençoando, operando aí maravilhosamente na sua vida, derramando do seu poder, derramando da sua unção, do seu sobrenatural. Que Deus esteja aí maravilhosamente fazendo com que você venha de uma forma abundante, de uma forma transbordante, aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único Salvador. Que Ele venha fazer infinitamente na tua vida, conforme tem feito na vida de milhões de pessoas. Amém? Que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, nós estamos aqui na live do Kauai com 2.630 pessoas, 2.635, muda o número a cada momento, cada vez mais as pessoas vão entrando, assim, é uma coisa linda, né? Se agora, nesse momento agora, a gente já está com 2.660 pessoas, o número ele vai crescendo assim de uma maneira linda, né? Que Deus esteja abençoando, que Deus esteja derramando do seu poder, derramando da assunção, do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais na vida de cada amado irmão, na vida de cada amada irmã. E que nós venhamos aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo colocar a nossa vida no altar do Senhor e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu necessito do Teu grande amor. Eu necessito da Tua presença santa. Eu necessito, Senhor, de Ti, Pai. Não me deixe só. Eu preciso ter um encontro real com o Senhor. Sem o Senhor nada poderei fazer. Então, se coloque diante desse Deus que tudo pode. Amém? Ele é Senhor da tua vida, Ele é Senhor da minha vida. Ele é Senhor de nossas vidas e Ele quer fazer infinitamente mais na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, eu quero estar orando por você nessa manhã. Nós já estamos aí com mais de 2.700 pessoas. Que Deus esteja aí abençoando, né? Os irmãos mandando mensagem aqui, uns dizendo eu gosto, outros eu tenho curiosidade. Então, que Deus esteja aí fazendo muito mais, né? Eu creio que nós iremos crescer nesse trabalho, nós iremos trazer mensagens abençoadíssimas e creio que você faz parte de tudo isso que tem acontecido conosco e a gente fica feliz, né, de ver Deus agindo assim maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Então oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu te peço, Senhor Deus, a tua bênção, Senhor Deus, nessa quinta-feira, Senhor Deus, sobre teus filhos e filhas, ó Pai, que tem participado conosco, ó Pai, nessa manhã, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, operando, ó Pai, derramando a tua unção, ó Pai, do teu sobrenatural, que venhamos, ó Pai, crescer, Senhor, na graça, no conhecimento do Senhor, que possamos ser uma bênção nas tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amanhã nós estaremos juntos novamente para mais um trabalho aí, e que Deus esteja aí operando, né, maravilhosamente na sua vida, na vida de cada um de nós, e possamos ser uma bênção, né, diante desse Deus aí, levando a sua palavra a todos os povos e nações, amém? Então que Deus te abençoe, Deus te proteja e Deus te guarda. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí sobre a tua vida, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.